você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo a este culto. Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus. Estava orando a Deus nessa madrugada para trazer algo do coração de Deus para a sua vida. E me veio fortemente esse texto da cura de um paralítico em Cafarnaum. A história fala de um paralítico que foi guiado por 4 homens, possivelmente numa maca, e levado até Cafarnaum, onde lá eles se depararam com Jesus em uma residência. Quando chegaram nas proximidades daquela residência, havia uma grande multidão cercando aquela casa, e aqueles 4 homens, então, sem desistir daquela empreita de levar aquele paralítico até Jesus, ficaram observando de que maneira poderiam fazê-lo e pensaram em subir pelo eirado, pelo telhado da casa e descer, abrir o telhado e descer o paralítico até onde Jesus estava, né? Se fosse na sala, então ia descer sobre a sala; se fosse na cozinha, ia descer sobre a cozinha. E assim aconteceu. Jesus admira a fé daquelas pessoas, o paralítico é curado. E essa é a história que nós vamos ler aqui resumidamente. Por isso o título da mensagem: Deus me chamou para conduzir paralíticos. Eu quero só projetar algumas fotos antes da gente ler o texto, para você entender o contexto. A cidade de Cafarnaum fica nas proximidades do Mar da Galileia, na beirada do Mar da Galileia, uma cidade litorânea, vamos dizer assim, né? Fica no mar, à beira do mar. Os estudiosos dizem que o apóstolo Pedro tinha uma grande empresa de pesca em Cafarnaum. Essas são as ruínas da cidade, né? Então as casas eram construídas de pedras. Aí você vê aí os cômodos das casas divididas por talvez um vilarejo, né? Ruínas que restaram da cidade. Acho que tem uma foto anterior. Volta para a gente, fazendo um favor. Não, essa é a entrada da cidade, pode passar. Isso, né? Então são ruínas nessa altura mais ou menos, que nos dias de Jesus isso eram paredes cobertas por telhados, né, por eirados. Era uma cidade comum, uma cidade simples, porém uma cidade onde aconteceram muitas coisas, né? A sogra de Pedro morava aí, Jesus morou aí em Cafarnaum, enfim, pode passar. Aí o Mar da Galileia, que fica bem na beira da cidade, pode passar. E essas são algumas imagens, eu peguei da série The Chosen e outras fotos, só para ilustrar a cena que nós vamos ler aqui. 4 homens conduzindo um paralítico, alguém que não podia se movimentar, até Cafarnaum, em uma casa onde Jesus estava cercado de uma multidão. Pode passar. Eles então decidem descer Jesus pelo eirado, né? Nós vamos ver aí que o eirado era um telhado parece taboa, imagina bambus bem fininhos, tipo assim, esses bambus bem fininhos. E o telhado era feito desses bambus misturado com palha e com argila, né? Então era facilmente você abrir o telhado, né? Era só você forçar esse bambu, que devia ser amarrado com algum tipo de vegetal, de planta seca, quebra a argila e você abre com facilidade, tá? Pode passar. Aí desceram um paralítico, onde Jesus estava, pode passar. Uma outra imagem. Jesus se aproximando do paralítico. Pode passar. Pode passar. Esse é um exemplo de eirado, tá? Isso aí é uma cobertura que tem lá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé fica bem próximo a uma montanha que foi comprada com as pratas de Judas Iscariotes.
quando Judas traz Jesus e pega as pratas em troca da traição, diz os historiadores que ele comprou um terreno naquele lugar, né? Então fica bem próximo, o tanque de Siloé está aqui e a montanha está bem aqui à frente, e lá tem uma estrutura que é para exemplificar, né? Um eirado. Então o eirado é isso, está vendo? A parte de baixo do eirado é um aglomerado de tipo bambus, taboas, misturado com palha. Aí está uma estrutura de ferro e madeira, mas é misturado com palha e com barro. Pode passar. Essa é uma outra estrutura aí em Nazaré, né? Aí dá para ver melhor, tá vendo? Você coloca uma camada de tipo de bambu, uma camada de barro com palha, uma camada, outro tipo de bambu. Você amarra tudo isso e fica lá pronto o telhado. Pode passar. Tá vendo? No lugar onde tem essa estrutura de metal, aí seria barro e palha. É isso aí. Bom, só para você entender o contexto do que nós vamos ler. Pode mesmo assentado. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Uma multidão estava atrás de Jesus, querendo viver aquilo que Jesus oferecia. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, ficavam questionando: que esse negócio aí, quem é esse Jesus que perdoa pecados? Que coisa esquisita, que ousadia é essa? Porque ele fala deste modo, isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas eles estavam pensando, só que o Espírito Santo revelaram a Jesus aquele pensamento, porque ele fala deste modo. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Olha a importância do discernimento espiritual. Jesus não os viu arrazoar. Jesus recebeu do Espírito Santo a revelação que eles estavam questionando as palavras de Jesus. Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levante, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua bênção. Fala conosco, traga-nos discernimento, traga-nos orientação, traga-nos sabedoria, traga-nos revelação desse texto. Creio que aqui é a palavra que o Senhor quer para as nossas vidas nesta manhã. Eu peço que o Senhor a use como instrumento curador, como instrumento consolador, como instrumento orientador e edificador nas nossas vidas. Pai, nós oramos e nós te agradecemos, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma reflexão expositiva desse texto, trabalhar versículo por versículo, para que a gente possa entender um pouquinho a riqueza do que Deus quer falar conosco. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Digo, o milagre só aconteceu. O milagre só aconteceu porque a notícia de que Jesus estava em Cafarnaum correu pela região. As pessoas disseram: ei, Jesus está lá em Cafarnaum. Ei, Jesus está lá em Prescaba. Ei, Jesus está lá operando naquela igreja. Ei, Jesus está lá operando naquele encontro de mulheres. Jesus está lá operando naquele encontro de homens. Ei, Jesus está lá. O paralítico e aqueles 4 homens só foram até Jesus porque eles ouviram a notícia de que Jesus estava em Cafarnaum. Isso significa que nós precisamos compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que as pessoas saibam quem é esse Deus, para que as pessoas possam viver as experiências que nós vivemos hoje. Essa é a minha impressão, não tenho dados estatísticos evangelísticos, talvez o pastor Dorival aí tenha, né? Mas vivemos hoje uma comodidade da igreja no que se refere a evangelizar, no que se refere a gritar para o mundo dizendo: ei, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus restaura casamento, Jesus muda a vida.
Há tantas coisas que você compartilha da sua vida para as pessoas, mas você precisa compartilhar das suas experiências com Deus, das suas conquistas, das lutas vencidas, das coisas que Jesus fez na sua vida, porque as pessoas precisam ouvir falar que existe um Deus vivo, poderoso, que transforma a nossa história. Cuidado para não deixar esse Jesus, que é um Deus sobrenatural, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente hoje, aquele que está sentado ao trono de Deus Pai, à direita de Deus Pai, cuidado para não deixar que ele se torne apenas um grande amigo seu. Alguém que você guarda para você. Nós precisamos compartilhar. Certamente tem pessoas na faculdade onde você estuda, no escritório onde você trabalha, você que é dono de uma empresa, certamente tem funcionários seus que, se não ouvirem falar de Jesus em qualquer tempo, em qualquer hora, estão indo para o inferno. E mais do que isso, estão sofrendo uma dor que talvez não precisasse. Quantas dores você e eu sofríamos antes de conhecermos a Cristo? Se aquele paralítico foi curado, é porque pessoas disseram: Jesus está aqui, vem para cá. Jesus está aqui, vem para cá. Jesus está aqui, vem para cá. Não se acomode naquilo que Deus tem feito na sua vida, se esquecendo daqueles que ainda não vivem o gozo e o privilégio do evangelho que você vive. O que significa a palavra evangelho? Boas novas. O que é viver o evangelho? Dentre tantos princípios que ele nos ensina, é viver as boas novas do Senhor. Por isso que nós precisamos dividir esse evangelho com pessoas que ainda não conhecem. Irmãos, a Bíblia não é retrógrada. A Bíblia não está vencida. A Bíblia não tem prazo de validade. A Bíblia é mais atualizada do que você possa imaginar. E nós continuamos dependentes da palavra de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Não importa se é rico, se é pobre, não importa a raça, não importa a classe social, não importa, todos nós precisamos ouvir desta palavra. E se você um dia ouviu essa palavra, foi alcançado por essa palavra, você tem a responsabilidade de compartilhar desta palavra. Amém? Do seu jeito. Você não precisa ser um evangelista. Cada um tem o seu dom, tem a sua forma de expressar. Você não precisa ser um evangelista. Simplesmente diga: olha, eu não sei falar direito da Bíblia, pouco conheço a Bíblia, mas o que eu sei é que desde o dia que eu comecei a frequentar uma igreja, comecei a conhecer esse Jesus, comecei a ler a Bíblia, a minha vida tem sido transformada. Tenho vivido paz no meu coração. Tenho vivido milagres que eu não vivia. Tenho vivido transformações que eu não vivia. Vamos lá comigo. Ou então, vá numa igreja perto da sua casa. Mas compartilhe da notícia que Jesus está em casa. No meio desse mundo atribulado, Jesus ainda se manifesta. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam a palavra. O que se anunciava? A palavra. Irmãos, às vezes a igreja anuncia tudo, menos a palavra. Menos a palavra. Eu me lembro uma vez na cidade de Campinas, eu fui convidado para pregar num evento, que era 7h30, me deram a palavra quase 10 horas da noite. Eu só não preguei, eu só não deixei de pregar, porque eu fui convidado por um irmão que frequentava aquela igreja, e por respeito a ele, eu preguei. Mas numa outra situação, onde o pastor me convidou para pregar, numa outra igreja, que aconteceu a mesma coisa, eu disse para o pastor: desculpe, mas eu não vou pregar. Porque esse horário as pessoas estão cansadas, não vão prestar atenção na palavra. Vocês fizeram tudo aqui, deixaram a palavra para o resto do tempo que sobrou. Desculpe, mas eu não vou pregar. O pastor ficou sem jeito, não sabia o que fazer, ficou constrangido, reconheceu que realmente não podia acontecer aquilo, insistiu para que eu voltasse um outro dia, era um evento também, um outro dia, e pregasse. Pela misericórdia de Deus eu fui, mas a minha vontade não era ir não. Porque eu vi que não havia compromisso com a palavra.
Jesus pregava a palavra. Você pode ter o que você quiser no culto, mas nunca deixe de priorizar a Bíblia. Nunca deixe de priorizar a palavra de Deus, porque é ela que cura. Não é recado que cura, não é evento que cura, não é show gospel que cura. Tudo isso pode acontecer, né, dentro de um certo padrão bíblico, mas o mais importante é a palavra. Diga, o que promove a fé? O que promove a fé na minha vida é a palavra de Deus. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Não é recado, não é show, não é evento. Nem o louvor promove a fé, a não ser que os cânticos que você louva sejam cânticos que estejam associados à palavra de Deus. O louvor é de extrema importância. Mas a Bíblia não diz que o louvor provoca fé. A Bíblia diz que a palavra de Deus provoca fé no nosso coração. E se você não tiver fé, querido, qualquer semente lançada no seu coração não vai dar frutos. Precisamos priorizar a palavra de Deus, pois Jesus pregava a palavra. Ele anunciava a palavra e ela provocava toda essa preparação para que o milagre acontecesse. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e aqui está você e eu. Nessa história nós podemos ser o paralítico, e nessa história nós devemos ser um dos 4 que levou aquele paralítico até Jesus. O que significa ser paralítico? Alguém que está imobilizado, alguém que não caminha, alguém que não consegue se dirigir ao seu objetivo, alcançar o seu objetivo. Ele está paralisado. Quantas pessoas estão paralíticas hoje na alma? Nos sentimentos, nos traumas, paralíticas porque viveram problemas extremamente complicados, complexos na infância. Pessoas que não conseguem avançar, não conseguem prosperar, não conseguem se relacionar. São pessoas paralíticas que precisam conhecer Jesus e se libertarem da sua paralisia. Muitas vezes nós estamos paralisados em áreas das nossas vidas. Eu sou uma bênção, mas pastor, olha, eu sou, faço, aconteço, as pessoas gostam de mim, mas quando se refere à área financeira, minha vida não caminha, minha vida não prospera. Pastor, olha, eu tenho tudo na vida, mas quando se refere à saúde, eu vivo doente. Pastor, eu tenho tudo na vida, eu faço tudo para as pessoas, mas eu não tenho amigos. Quando chega na hora da fraternidade, do relacionamento social, eu sou um caos. Pastor, eu tenho tudo, eu tenho amigos, eu tenho trabalho, eu tenho prosperidade, eu tenho sucesso, eu tenho um trabalho muito bem reconhecido, mas eu não sou bom no casamento, não dá certo casamento na minha vida. Todos nós podemos ter uma área paralisada na nossa vida e precisamos de Jesus. E quando a gente encontra Jesus, aí a cura, a libertação, a restauração, a mudança de vida. A mudança de vida. Mas muitas vezes, ao invés de nos colocarmos como paralítico, nós precisamos nos colocar como as pessoas que conduziram o paralítico. E aí o título da mensagem: Deus me chamou para conduzir paralíticos. O que é cumprir o ID de Jesus, se não conduzir paralíticos? O que é estar no meio de uma tribo indígena, se não conduzir pessoas paralisadas pela sua etnia, pelo seu desconhecimento da palavra de Deus? Você e eu fomos chamados para sermos um desses 4 que conduziram o paralítico até Jesus Cristo. Se esses 4 não tivessem participado da história desse paralítico, ele não teria conhecido Cristo, consequentemente, ele não teria vivido a experiência da cura. Se conscientiza disso. Uma palavrinha que você diga, uma mão que você estenda, um recurso que você use. Pastor, eu não consigo falar de Jesus, mas eu consigo pagar um Uber para levar uma pessoa da casa dela para a igreja. Então faça. Então faça.
Quantas pessoas na igreja a gente pede recurso, um bolo, uma ajuda, alguma coisa, né, para participar de algum evento, colaborar em algum evento, a pessoa fala, pastor, eu não gosto de trabalhar, não tenho tempo para trabalhar, mas eu vou dar uma oferta. Está aqui, ó, vocês compraram o que precisa. Amém! Você está fazendo a sua parte, mas faça alguma coisa. Porque Deus nos chamou para sermos condutores de paralíticos. Pessoas que são seus braços, suas mãos para conduzir gente imobilizada até Ele. A igreja tem esse papel. A igreja não pode viver dentro de um enclausuramento, dentro de um clubinho social religioso, gozando dos prazeres que a fé nos proporciona, porque a fé proporciona prazer, que é coisa mais gostosa do que você louvar, adorar, se lançar na presença de Deus, sentir o Espírito Santo agir na sua vida, ter comunhão com os irmãos, comer uma carninha de vez em quando no churrasco, ou comer um pastel no final do culto, que é coisa mais gostosa que isso. O que é mais gostoso do que isso é só Coca-Cola e leite condensado. Nós precisamos entender que existe algo mais para a gente fazer. E Deus nos incumbiu para isso, com todas as nossas experiências e possibilidades das nossas vidas. Muitos afluíram para ali. Versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Digo, eram 4 homens. Se fosse um homem, só ia conseguir levar o paralítico, Diego? Não, né, filho? Porque nós estamos falando de uma caminhada curta. Imagine que Cafarnaum ficava numa descida, para você chegar em Cafarnaum, você sobe uma montanha e vira e vai e chega em Cafarnaum. Como que você vai levar um paralítico de cadeira de roda? Numa estrada que não é pavimentada, ele sobe e desce. Uma pessoa não dá, 2 não dá, 3, precisaram de 4 pessoas para conduzir esse paralítico, sei lá de onde vieram. Diga, para eu cumprir a obra de Deus, eu preciso somar a outros irmãos. Nós somos um corpo. E um soma-se, um ajuda, um colabora com o outro. A começar da nossa casa. Imagina que você tem um colega no trabalho que você quer convidar para vir à igreja, mas ele não tem condução. Aí você chega para o seu marido e diz, bem, tem lá um colega no trabalho que eu quero levar na igreja, não tem condução. Vamos pegá-lo? Vamos, já são 2. Já são 2. Aí você chega na igreja e se depara com o pessoal das boas-vindas ou com o pessoal da diaconia. Não, seja bem-vindo, venha a esta igreja, se sente aqui, você precisa de alguma coisa, quer uma água, olha aqui é o banheiro, o que podemos fazer para ajudar você? Já são 3, 4, 5, sei lá quantos são, mas a gente se juntou, se somou, aí vem o pastor e prega a palavra, aí vem o louvor e impacta com a oração, com a adoração. E assim a gente monta todo um projeto de salvação, de condução dos paralíticos. Você pode louvar a Deus por isso? Ninguém faz a obra sozinho. Pastor, eu evangelizo sozinho, eu vou na rua, distribuo panfleto. Quem fez o panfleto para você? Quem preparou o panfleto? Quem imprimiu o panfleto? Quem pensou em colocar versículos bíblicos naquele panfleto para que você pudesse fazer? Alguém fez isso, filho. Você não faz sozinho, você pode ter comprado o panfleto. Mas alguém já mastigou aquelas palavras para você. A gente não faz sozinho nada nesse mundo. Nada nesse mundo. Eram 4. Diga, eu preciso de gente na minha vida. Não caminhe só na sua vida, porque você vai se frustrar. Não tente se conduzir sozinho na sua vida, porque você vai se frustrar. Você precisa de gente ao seu lado. Precisa de gente. Claro que você pode ser seletivo. Não, eu não quero os corintianos, é o seu direito. Você faz o que você quiser. Você pode ser seletivo, mas você precisa de gente do seu lado. Gente que agrega, gente que some, gente que participe dos seus projetos, daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu sou pastor há 20 anos, mais de 20 anos. E quando Deus colocou no meu coração de montar uma igreja, eu precisei de gente. Eu precisei da minha esposa. Eu precisei dos meus pais. Meus pais frequentavam uma outra igreja. Quando souberam que eu ia montar uma igreja, não, filho, nós vamos deixar lá e vamos somar você, vamos ajudar você. Minha mãe está aqui até hoje.
E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente a quem ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Entenda uma coisa, os 4 pegaram aquele paralítico, sei lá de onde vieram, quantos quilômetros andaram e chegaram até Cafarnaum. De repente eles se depararam com uma multidão e disseram, não vai ter jeito. Esse paralítico não vai ver Jesus. Eles desistiram? Diga, eles foram até o fim. Diga, o milagre aconteceu porque alguém foi até o fim. Irmãos, quantos milagres não acontecem nas nossas vidas porque a gente desiste? Desiste por uma palavra de desânimo, né? De desincentivo. Ah, eu não gostei do que você pregou. Pronto, não prega mais. Ah, eu não gostei do evento que você organizou. Pronto, já não organiza mais. Ah, eu não gostei da aula que você deu para o meu filho. Pronto, já não dá mais aula. Não, querido. Ainda que você possa errar em algumas coisas no exercício da sua fé, você reconhece o seu erro, se aperfeiçoa, se aprimora e vamos embora. Eles não desistiram da multidão, eles não desistiram de subir a algum lugar, eles não desistiram dos impedimentos que aquilo poderia provocar. Já pensou se as pessoas os apedrejassem? Esse é folgado, cara! Está furando fila? Não, mas eles não desistiram, eles tinham uma convicção. Nós vamos fazer o que tem de ser feito para a gente chegar até o nosso objetivo. E estavam pertinho de Jesus, hein? Estavam pertinho de Jesus. Quantas e quantas vezes a gente está pertinho do milagre, mas o milagre não acontece porque a gente desiste, se desencoraja, se abate por aquilo que as pessoas fazem com a gente. Não é à toa que a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda os seus ouvidos, lute pelos seus objetivos. Lute pelos seus objetivos, não desista. Está cansado? Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco chega lá. Quantos desincentivos eu já tive no meu ministério? Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei em desistir? Nossa, pastor, isso existe na vida de todo pastor. Porque 90% dos nossos problemas não são nossos. São das pessoas. Nós escolhemos servir a Deus dessa maneira. Mas 90% dos problemas de um pastor não é do pastor. É das pessoas que ele pastoreia. E muitas vezes esses problemas reverberam no pastor. A psicanálise chama uma situação que acontece no setting, né, no lugar de análise, de transferência. Transferência é quando você olha para alguém e, sem se aperceber, no seu inconsciente, você visualiza naquela pessoa uma outra pessoa. Por exemplo, é muito comum as pessoas transferirem nas mulheres a figura da mãe. O que a minha mãe não fez por mim, essa pessoa está fazendo. Isso é transferência. No pastor é muito comum a transferência da paternidade. O pastor faz muitas vezes o papel do pai, do orientador, do conselheiro, daquele que exorta, daquele que elogia, que motiva, daquele que cuida. É o papel do pastor. O pastor é cuidador de rebanho. E muitas vezes as pessoas projetam, transferem na gente a paternidade. Vamos dizer que 99%, vamos dizer 100%. Isso não é ruim, isso tende a acontecer. O problema é que às vezes as pessoas transferem o lado bom e o lado ruim. E aí o pastor é o carrasco. Por quê? Porque o pai foi um carrasco. E aí o que o pastor fala não tem valor. Por quê? Porque o que o pai fez não prestou. As pessoas transferem para Deus. Mas isso tudo não deve ser motivo para a gente desistir. Diga, o milagre é precedido da persistência. O que você tem buscado na sua vida? Persista. Não deixe que a multidão te impeça de chegar até onde você quer. Não deixe que os desafios te impeçam de chegar até onde você quer. Esse ano eu termino 2 cursos
Um deles eu comecei há 3 anos atrás. E como passou rápido. Como passou rápido. Mas é fácil? Não. Tem que persistir? Tem. Cansa. Ontem tive aula sexta-feira à noite, fui fazer um casamento de manhã, almocei, aliás, nem almocei, fui para a aula à tarde. E com prazer, cansado, pó da rabiola. Mas com prazer. Porque os impedimentos não podem ser suficientes para que a gente chegue no nosso objetivo. Quantas pessoas estão por aqui de chegar na sua conquista, no seu milagre? Nas mudanças radicais da sua vida, por aqui. Não desista. Não desista. Eles não desistiram. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Diga, Jesus viu a fé manifesta, explícita, em ações na vida daqueles homens. Quando a gente fala para você, você quer alguma coisa, vem à frente, eu quero orar por você. Qual que é a diferença de orar por você assentado e a diferença de orar por você aqui? Porque o fato de você sair do seu lugar e vir à frente significa que você está exercitando a sua fé. E nós precisamos tornar a nossa fé visível. Então Deus não pode fazer milagres sem ver o que está acontecendo? Claro que Deus pode, mas quando você exercita isso e você mesmo vê a sua fé sendo exercitada, isso alimenta a nossa fé. Isso alimenta a nossa fé. Hoje, dízimo e oferta você coloca no gasofilácio. E eu faço questão que seja, eu não gosto que passe salva. A gente fez salva na época de pandemia, se eu não me engano, né? Para que os irmãos não tivessem que locomover na igreja. Mas eu não gosto, porque o fato de você sair da onde você nem ensina hoje Pix, eu gosto. Eu sei que é uma tecnologia hoje, eu faço Pix, a maioria faz Pix, mas eu gosto que você saia do seu lugar e traga a sua oferta aqui. Porque é um exercício de fé, é uma ação. Eu não gosto que a diaconia leve a ceia onde você está. A gente faz por uma questão de comodidade e de logística. Mas eu prefiro 1000 vezes que você saia do seu lugar e venha à frente pegar o seu cálice. Porque é um exercício de fé. Por que você precisa escrever num papelzinho, no recipiente de oração? Deus não sabe do que você precisa. Mas é um exercício de fé. A Bíblia diz que Jesus viu a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Deixa Deus ver a sua fé. Deixa Deus ver a sua fé. Ninguém mais precisa ver a sua fé, a não ser Deus ver a sua fé. E você ver a sua fé. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, Deus não conhecia o coração de Abraão? Por que Deus vai pedir para um homem que tudo que ele queria era um filho, pedir o filho de volta? Mas aquele foi um ato onde Deus viu a fé de Abraão. Exercite a sua fé. Pastor, eu tenho vergonha. Vença a sua vergonha, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vença a sua vergonha. Vença a sua vergonha pregando o evangelho. Vença a sua vergonha exercitando a sua fé. Eu me lembro de um rapaz que eu estava na praça aqui de Piracicaba, na Praça José Bonifácio, perto de onde os irmãos comem aquele lanche lá gorduroso. Eu estava lá em frente ao Bradesco e encontrei um rapaz, falou: pastor, está acontecendo isso, olha por mim. Falei: vamos orar. Eu abracei e comecei a orar com ele na esquina do Bradesco. Eu vi que ele foi inquieto, cheio de vergonha, não vi a hora que acabasse aquela oração. Quase que eu falei para ele: homem de pouca fé. Você quer que ore para quê? Se você tem vergonha de exercitar a fé que Deus te deu. A gente ora muitas vezes não é pela fé do outro, é pela nossa fé. Porque se for pela fé do outro, você vai ver que o milagre não vai acontecer. Mas pela sua fé pode acontecer. Porque tem gente que tem vergonha de Jesus. Se você tem vergonha de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai se envergonhar de você diante do Pai. Exercite. Como vencer a vergonha? Exercitando. É que nem falar em público. Como que você fala em público? Falando em público.
Começando. É um exercício, que nem perdão. Como que você perdoa? Exercício, perdoa uma vez, perdoa duas. Quando você vê, você estava perdoando tudo. Até o passarinho que fez cocô no vidro do seu carro. Até eu te perdoo, passarinho. Não tem barreira, porque você exercitou o princípio. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Mas alguns escribas, os doutores, os conhecedores da lei, estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala deste modo, pensavam, né? Porque fala deste modo, isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Quantas pessoas não arrazoam da gente? Quantas pessoas não questionam a gente? Eu não faria desse jeito. Eu não agiria dessa forma. Eu não diria essas palavras. Eu não faria essa brincadeira. Eu não começaria dessa maneira. E nem por isso você vai desistir. Eu tenho vivido um princípio na minha vida já há anos. Demorou para eu me alimentar desse princípio. O que eu digo para mim mesmo é: ninguém pagou o preço que eu paguei. Então ninguém tem o direito de me questionar. A não ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Agora, o jeito de fazer é o jeito de cada um. Não estamos falando se é certo ou se é errado. Cada um faz o seu jeito. Né? Como diz o Nelson lá no jantar dos namorados: cuida da sua vida. Não é? A Jaque de vez em quando fala para mim. Eu pego alguma coisa no pé dela: cuida da sua vida. Né? Com todo respeito, querido, cuida da sua vida. Não fica perdendo tempo arrazoando a vida dos outros, não. Você faz o que ele faz, você paga o preço que ele paga. Quantas coisas Deus já colocou na sua mão e você não faz? E fica aí arrazoando a vida do outro, questionando, se fosse eu seria diferente, mas você não fez nada. Deixa o outro fazer. Encrenca. Aqui não tem nada disso, né, irmão? Em Limeira eu sei que tem bastante, isso aqui não tem. Nossa igreja não tem nada disso, né? O povo aqui não arrasou. Né, filho? Não arrasou aqui, né, Cadu? Não arrasou. Aqui é tudo gente boa. Tirando os corintianos, tudo gente boa. Vamos lá. Mas alguns escribas estavam sentados ali, arrazoavam. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Eu acho tremendo, percebendo pelo Espírito. Aí você começa a enxergar a vida de quem é de Deus e quem não é de Deus. Diga: quem é de Deus tem feeling, tem percepção, tem sensibilidade, tem cheiro. Eu não sei se você tinha hábito de assistir os programas do Jô Soares, mas o Jô Soares, entre tanto conhecimento, ele era um poliglota e um homem de uma cultura vasta. Ele era um grande conhecedor da teologia. Mas ele não tinha sensibilidade do Espírito Santo. Ele tinha razão, conhecimento, a ciência, né, a informação, a matéria, a academia. E assim tem sido muitos que conhecem Deus na razão. Diga: conhecer a Deus. Diga: conhecer a Deus é diferente de saber quem Deus é. Se você sair fora e perguntar quem é Jesus, você não tem a dúvida. A gente vive num país cristão. Você não tem a dúvida. E de 10, 8 vão dizer: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário. Jesus é aquele que a gente celebra o nascimento dele dia 25 de dezembro. Ela perguntou para elas: você falou com Jesus hoje? Você ouviu a voz de Jesus? Você tem vivido experiências pessoais com Jesus? Diferente. A Bíblia diz que Jesus, pelo Espírito Santo, se apercebeu que eles estavam falando coisas contrárias no coração, na mente. Pede para Deus discernimento. Pede para Deus discernimento.
Às vezes você vai investir numa amizade, querido, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas se você tivesse pedido para Deus discernimento, já não tinha começado. Já não tinha feito estrago no seu coração. Às vezes você vai começar uma sociedade que não vai dar certo. Mas se você tivesse obedecido à voz de Deus, você não tinha falido, você não tinha perdido. Eu, de vez em quando, aconselho gente que faliu por questão de sociedade. Me lembro de um rapaz que tinha muito recurso, tinha bens, ele disse, pastor, perdi tudo. E o meu sócio que me traiu, que me roubou, está lá com tudo, usufruindo tudo. E eu estou tendo que começar do zero. A minha maior dor, pastor, não é trabalhar, fazer coisas que eu não fazia mais. A minha maior dor é ver o quanto a minha família perdeu com isso. Minha esposa, meus filhos. Mas se tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, se tivesse tido um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de fortalecimento espiritual, eu faço tudo no meu dia a dia, mas domingo é sagrado, vou na igreja. Quarta-feira é sagrado, vou na igreja. De manhã esse tempo é sagrado, vou ler a Bíblia, vou orar. À noite esse tempo é sagrado, antes de dormir vou buscar o Senhor. Faça alguma coisa, mas tenha um tempo exclusivo para Deus, para que o Espírito Santo possa falar com você. E você vai exercitar de tal maneira que em qualquer área da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer parte do dia, você vai ouvir o Espírito Santo. Amém? Uma vez um fornecedor da igreja estava todo feliz, uma empresa pequena, ele fazia alarmes, uma empresa pequena, todo feliz, veio compartilhar comigo que ele tinha feito um contrato absurdo, era o contrato da vida dele. Um pastor aqui de Piracicaba. E eu tinha vivido uma experiência, na época que eu fui secretário do Conselho de Pastores, que esse pastor era estelionatário. Ele construiu a igreja dele, em uma instituição que ele representa lá, roubando. Inclusive conversei com uma pessoa que era fornecedor dele. E eu falei, agora, eu falo para ele ou não falo para ele? E fiquei nesse dilema. Falo ou não falo? Afinal, tinha acontecido já uns 10 anos antes. Pode ser que esse pastor mudou. Pode ser que esse pastor se converteu. Olha que ironia, né? Pode ser que ele se converteu. Né? Porque pastor também se converte. Acredita nisso? Hã? Falei, falo ou não falo? E fui orar a Deus. E aquilo inquietando o meu coração. Eu disse, meu amigo, venha cá. Não posso julgar esse pastor. Não quero que você o faça. Mas há 10 anos atrás aconteceu isso. Esse pastor era estelionatário. Inclusive um investigador de polícia disse, esse homem é tão bom, mas ele é tão bom, que ele faz as tramóias dele, ele não deixa brecha para ser pego. Você tem uma ideia, esse pastor tinha um segurança que andava armado com ele, aonde ele ia. Pode uma coisa dessa? Daqui a pouco está andando de carro papal. Não é um carro papal que é blindado? Eu disse, eu não quero julgá-lo, pode ser que ele já mudou a vida e consertou, já não o vejo há muito tempo, mas se eu fosse você, buscaria uma orientação melhor. Mais coisas, pede lá um sinal, pede lá uma certeza maior contratual. E aí passou um tempo, ele disse, pastor, obrigado, o senhor me livrou de uma, que aconteceu isso, e eu vi que aquilo era um golpe. Não fez o contrato. Nem sei porque eu estou falando isso para você. O que eu estou falando isso para você? Discernimento. Ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Creio que Deus me usou para alertar aquele homem. Se ele não tivesse ouvido Deus através da minha vida, ele poderia falir a empresinha dele. No caso, um contrato, onde ele ia fornecer o material, fornecer a mão de obra, e ele não ia receber. Amém? Diga, o Espírito Santo, ele fala, eu que preciso exercitar a minha sensibilidade em ouvi-lo. E Jesus, percebendo logo por seu Espírito que ele diz assim, é razoável, disse, por que razoais sobre essas coisas que em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados.
né? Mas para provar que o que eu estou dizendo isso é verdade, eu vou fazer algo que é muito difícil de acontecer. Vem aqui, paralítico. Anda. E agora você vai ver que aquilo que você acha que é mais fácil, que na verdade é o mais difícil, que somente aquele que é enviado por Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Agora sim você vai ver que os pecados podem ser perdoados por Deus. E eu sou representante de Deus. Jesus manifesta o milagre para que ele entenda que eles entendam que Jesus era o Filho de Deus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para onde o paralítico foi? Para a sua casa. Eu fico imaginando os motivos que Jesus mandou aquele paralítico para a sua casa. Jesus não falou, vai para a sua cidade, vai para a sua região, vai para a sua terra. Ele disse, vai para a sua casa. Quem paga o preço das nossas dores é a nossa família. E quem é merecedor das nossas glórias, das nossas conquistas, é a nossa família. Quem cuidava daquele paralítico? Quem sofria a dor daquele paralítico? Quem vivia uma rotina árdua por causa daquele paralítico? Você foi curado, o milagre aconteceu, vai lá. E o primeiro que você vai dizer é a sua casa. Segundo, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vai lá. E eles, que todos esses anos viram que você era paralítico, agora eles vão ver o poder de Deus na sua vida e eles facilmente vão crer nesse Deus. Vai lá na sua casa. Deus tem uma missão na sua casa. Diga, as conquistas, os milagres, as vitórias que Deus me dá, têm de ser celebrados, primeiramente, na minha casa. Pode louvar Deus por isso? Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-te à vista de todos a ponto de se admirar, todos darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Diga, o paralítico, curado, levou consigo o leito da sua enfermidade. Por que devemos carregar o leito? Para que as pessoas conheçam o antes e o depois. Não tenha vergonha do seu passado. Não tenha vergonha de dizer ao mundo o que você era, o que você se tornou em Cristo. Não tenha vergonha de testemunhar milagres que Deus faz na sua vida. Porque tem pessoas que precisam ver o seu leito para ver de onde você veio e aonde Deus te colocou. Domingo passado nós trouxemos, o louvor pode subir aqui por gentileza. Domingo passado nós trouxemos aqui o Gilson. Gilson está aí? Não, ele vem à noite. O Gilson foi alcoólatra por 17 anos. Por 17 anos. E hoje ele é uma bênção. Mais de 20 anos já está liberto do vício do álcool. E eu gosto, com a permissão do Gilson, porque ele também o faz, eu gosto de dizer para as pessoas, olha, o Gilson é o testemunho de alguém que era alcoólatra e venceu o álcool. Né? Alguém que era torto e Deus desentortou. Não tenha vergonha daquilo que você era, querido. Pelo contrário, glorifique a Deus testemunhando às pessoas aquilo que você era e aquilo que você se tornou. Porque tem gente que precisa da sua história, do seu testemunho, para se ver motivado a viver a fé que você vive. Amém? Não guarde para você esse milagre. Diga, todo o milagre que Deus faz na minha vida é para a glória dele. Você pode louvar a Deus por isso?